Olá, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon e neste vídeo vou te mostrar como você consegue manipular grandes bases de dados na prática usando o Desk. Se você já utiliza o Pandas ou alguma ferramenta de manipulação de dados, essa aula vai ser bem mais fácil para você, certo? Mas se você está saindo do absoluto zero, não conhece como você conseguir manipular dados, também não tem problema. Eu vou te dar desde o que eu acho mais básico até a parte ali necessária para você estar continuando aí seus estudos, certo? Então não perca, porque esse conteúdo está muito bom, né? Vamos fazer na prática aqui. Eu vou abrir aqui um notebook e a gente vai fazer uma análisezinha utilizando um dataset real, beleza? Antes de começar com o conteúdo, eu queria pedir para você não se esquecer de se inscreverem aqui no canal, né, se você não for inscrito, e clique em gostei, né, essa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e ele vai estar sugerindo esse conteúdo para outras pessoas, né. Então, pessoal, vou abrir aqui meu notebook, certo? Então aqui eu estou nesse notebook, eu preparei essa aula aqui utilizando o Desk, né, se você não sabe o que é o Desk, caiu de paraquedas aqui, eu já tinha um vídeo falando sobre o Desk, né, um vídeo mais teórico, onde você pode estar consultando aí. Esse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise mais prática e eu vou mostrar aqui toda uma estrutura de dados do Desk que a gente pode utilizar como uma biblioteca aí para mais escalável do que o Pandas, né? Uma biblioteca para abrir grandes bases de dados, né? Então, primeiramente, só recapitulando, né? O Desk ele é uma ferramenta que ele consegue construir uma interface para o usuário, onde eu consigo ler uma grande base de dados que ele não cabe em memória, né? E eu também consigo utilizar vários núcleos da minha máquina. Então, às vezes você está utilizando Pandas para abrir um determinado dataset, você tem um notebook de 4 GB, 8 GB de RAM e você não consegue abrir o dataset, dá um estouro de memória, cai o kernel do Jupyter. Acontece esse tipo de problema. Com o Desk você vai conseguir fazer a leitura desses dados e vai estar conseguindo trabalhar, né? Porque o Desk ele fornece essa interface escalável para você utilizar. Você consegue abrir um dataset mesmo se ele não couber na tua memória aí do teu computador, seja um notebook, seja qualquer tipo de máquina que não seja tão grande e potente, né? E ele também a gente consegue processar dados de forma paralela, ou seja, às vezes quando você está usando o Pandas, você só utiliza um core, né? um notebook. E aquilo às vezes um processamento é muito lento, passa dias, às vezes semanas para você processar algum tipo de dado. Eu vou te mostrar aqui com o Desk aqui a gente consegue tanto ser mais veloz como ser mais escalável. Então, se você não tem um Desk instalado na tua máquina, a primeira coisa que você vai fazer é dar um conda install Desk, certo? Ou pip install Desk, né? Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho instalado, mas aí você utiliza o gerenciador de pacotes que você tem aqui, né? Na aula que eu subi aqui no YouTube, falando da teórica, eu expliquei a vocês que o Desk ele é dividido em duas partes. A primeira parte seria os dados, né? A coleção de Big Data, da estrutura de dados do Desk, e a outra parte seria o gerador de tarefas. E essa coleção de dados eu mostrei que ela é formada pelo Desk Array e pelo Desk Data Frame. Ambos são semelhantes à estrutura do Pandas ou estrutura do NumPy, beleza? Então, digamos que eu queira trabalhar com o Desk Array, eu quero abrir um grande dataset. O que é que o Desk faz aqui? Eu dou um import no desk.array, estou chamando ele como DA, e estou criando um array randômico, onde eu vou construir um array aqui de 10.000 posições e eu quero construir através de blocos. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, mas o que é que o Desk faz? Ele basicamente constrói um determinado array e ele cria uma estrutura de blocos. Então eu vou carregar só o que eu vou utilizar em memória. Então essa estrutura de blocos é chamada de chunks. Como assim, Nix? Eu não estou entendendo bem. Esse array aqui ele é um array de 10.000 posições, certo? Então essa é a estrutura que o Desk fornece. Se eu quiser trabalhar com esse array, eu consigo trabalhar com ele. Mas eu consigo apenas colocar essa parte que eu estou consultando o dado em memória. Então eu não preciso estar colocando todo o meu dado em memória para trabalhar com um determinado data frame. Eu preciso só consultar partes deles e estar manipulando. Então o Desk ele fornece essa interface para o usuário. Para você que está programando aqui por trás, é como se você estivesse mexendo com todo o dataset da tua memória. Mas na verdade não é, né? Ele está fazendo essa interface para você. Então essa aqui seria a primeira estrutura de dados, né? Só para você entender aqui, ó. Quando eu chamei aqui o random.random, estou criando um array dividindo em blocos de 1.000 em 1.000, o que é que eu estou fazendo? Para cada bloco desse meu dado, eu consigo criar uma chunk. E ao invés de estar consumindo todo o array, 800 megabytes, eu vou consumir ele 8, vou consumir uma quantidade bem menor, né? Então, ao invés de eu criar um NumPy array, eu posso criar um Desk array. E eu tenho uma matriz muito grande e está computando essa matriz que não cabe em memória, beleza? Nix, eu queria ver essa matriz aí que você criou. Tem como eu ver, colocar toda em memória? Tem.
a gente pode utilizar um método computer. Se eu der um X computer, basicamente você está vendo aqui toda a minha matriz, certo? Você percebe que essa estrutura aqui é muito parecida com a do NumPy, né? A gente cria um array de certa forma e a gente consegue também mostrar esse array, computar. Eu posso dar um slice aqui, eu quero mostrar as 10 primeiras linhas. Eu posso fazer todo esse tratamento, beleza? Aí vem aqui a outra estrutura de dados, né? Que seria o Desk Data Frame. Nix, o que seria o Desk Data Frame? Existe o Pandas Data Frame. O Desk Data Frame é baseado, finalizado com o Pandas, só que ele também faz essa estrutura para você. Quando você está lendo um dataset do Pandas, você está colocando todos aqueles dados daquelas tabelas, seja lá 1 milhão de tabelas, 1 bilhão de linhas, enfim, você coloca aquilo tudo em memória. E às vezes não cabe na tua memória. Então o Desk Data Frame ele faz essa estrutura em blocos. Ele cria uma camada onde você consegue consultar aquele dado, trazendo ele para a memória, mas por baixo ali ele é como se ele estivesse ali em disco mesmo. O Desk ele faz essa compressão para você. Só que para o usuário é como se ele estivesse trabalhando com todo o dataset, mas na verdade ele não está. Então aqui o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro eu vou importar aqui um dataset, certo? Vou chamar aqui, ó, df dataset time series. Esse é um dataset do próprio Desk, certo? Esse método persist eu consigo colocar meus dados em memória. O que seria esse dataset aqui? Ele é composto pelo um datetime, né? Uma time series, um ID, um nome, um X e um Y. Eu queria ver o que é que tem nesse dataset, Nix. Como é que eu faço? Eu posso usar o método compute, da mesma forma. Ó. Você percebe que quando eu dou o compute, eu estou carregando todo esse dataset aqui em memória, né? Se você não tem memória o suficiente, você pode dar um problema aí e acontecer, estourar o kernel no teu notebook, corra do tipo, certo? Só para você entender que eu consigo manipular isso de forma fácil, como se fosse um data frame, só que, de certa forma, eu estou usando o data frame do Desk, certo? Uma coisa também legal, que eu já falei para vocês, que o Desk ele converte a estrutura de dados em um gráfico de tarefas, e ele executa esse gráfico de tarefas. Tem como a gente visualizar esse gráfico de tarefa que ele construiu aqui. Então, digamos que eu baixei ali o dataset, se eu der um df.visualize, você percebe que eu tenho toda uma estrutura de gráfico aqui, né? Eu tenho make time series, eu tenho toda uma estrutura de blocos aqui que ele vai construindo, certo? Esse gráfico está bem simples aqui, né? Mas se, de certa forma, se eu for construir uma aplicação mais robusta com várias tarefas, esse gráfico ele tende a crescer, né? Que eu vou executar a partir do gráfico aqui, certo? Da visualização desse gráfico. Pessoal, se você executar esse comando aqui, se der algum erro, já aconteceu comigo, certo? Um erro como fosse esse aqui, ó, runtime error, o que é que acontece? Você não tem o GraphViz baixado, que é essa biblioteca que fornece essa visualização aqui de gráfico pra gente, certo? Se ele der algum erro, você precisa apenas instalar, né? Eu coloquei aqui um exemplo, ó, quando instalo GraphViz e o Python GraphViz, certo? Se der algum erro quando você for rodar esse comando aqui, aí já fica aqui a solução aqui para você. Essas aqui são as duas estruturas do Desk. Eu tenho um NumPy e tenho o DataFrame. Eu vou mostrar aqui na prática um estudozinho até o final do vídeo, certo? Fica até o final, que eu vou mostrar como você está manipulando, agrupando dados, fazendo um negócio mais robusto. Eu queria apenas mostrar essas estruturas aí para vocês entenderem que é muito parecida com o Pandas e com o NumPy, certo? É muito fácil você trabalhar com o Desk. O Desk também tem esse ambiente de agendador dinâmico de tarefas, né? O que seria esse ambiente? A gente consegue colocar jobs ali e ele está executando na tua máquina local. A gente consegue colocar jobs em várias máquinas dentro da rede. A gente consegue colocar job em vários clusters. Nix, é muito difícil fazer isso? Não. Eu posso dar aqui, vou importar o Desk Distributed, o ambiente distribuído, eu importo o meu cliente. Aí eu posso estar construindo meu cliente aqui, Eu chamei meu cliente usando o Desk e estou rodando aqui. Eu poderia rodar isso numa porta, mas eu deixei default, Quando eu executo aqui, ele já cria um schedule aqui para mim, TCP, certo? E cria aqui um dashboard, onde eu posso estar consultando. No caso aqui, eu tenho um quarto works e eu tenho 12 core, e a memória disponível 33 GB. Então, ele pegou toda a minha máquina e colocou isso como se fosse um serviço ali, certo? Eu posso estar abrindo aqui esse serviço nesse dashboard, eu vou estar abrindo aqui para vocês verem, Você percebe que tem toda uma estrutura aqui, de status, se eu tiver, quanto de memória eu estou consumindo, quais são as streams de dados aqui, as tarefas de processamento. Então ele tem todo esse dashboard que ele monitora aqui para você, né? Se você tivesse um trabalho executando, coisa do tipo, esse gráfico ele estaria sendo alimentado, né? Como a gente não tem aqui, eu queria só apenas mostrar para você, tem estrutura de log, tem outras coisas aí bem legais, certo? Eu vou estar voltando aqui, eu queria só mostrar para vocês, certo? Que a gente consegue estar fazendo isso. Eu quero rodar esse meu gráfico em outra porta. Aí você consegue manipular isso como se fosse orientado a objetos, certo?
No caso aqui, eu vou fechar esse servidor para não estar aberto, eu dou um client close, né? Mas aqui vou lhe mostrar também que existem vários outros métodos para a gente estar brincando, né? Ó, client, posso cancelar, abrir um clutch, dar um compute no client, abrir datasets, enfim. Existem vários outros métodos e outras oportunidades aí. Essa é uma aula básica, eu não vou estar fazendo isso aqui, mostrando para vocês como você consegue rodar isso em várias máquinas, coisa do tipo, mas é fácil você fazer aí se você quiser, né? Aqui, pessoal, eu coloquei também um exemplo do dashboard funcionando para você entender como seria a interface, né? Vou minimizar aqui um pouquinho para ver se facilita a visão, mas é aquele dashboard que se eu tivesse aberto daqui, se tivesse um processo, ó, eu poderia colocar aqui máquinas, eu poderia colocar scripts em Python e tá todo mostrando nesse dashboard, né? Se uma aplicação está executando, se não está executando, enfim, existem várias oportunidades, né? Então, pessoal, até aqui eu mostrei a estrutura de dados e um pouco do agendador de tarefas para vocês terem noção de como funciona o Desk. Agora eu vou mostrar aqui um estudo na prática, com um dataset real que a gente vai estar fazendo aqui. Eu peguei um dataset de voos do Brasil, lá do Kaggle, certo? Você pode consumir esse dataset através desse link aqui. Esses são todos os voos que são rastreados pela Agência Nacional de Aviação Civil, certo? No caso, a ANAC aqui, certo? Não é nem ANA, é a ANAC. Esses aqui são 2 anos de dados, certo? E a gente tem algumas informações, né? Eu baixei esse dataset aqui, se você não tiver baixado, você pode baixar aí para fazer comigo aqui no notebook. E eu coloquei ele nesse endereço aqui. Então o que é que eu vou fazer? Normalmente a gente faz isso usando o Pandas. Então eu vou fazer usando o Pandas e vou mostrar como você faria usando o Desk. Então é isso que eu vou fazer aqui para você que já aprendeu o Pandas. Ou então se você não sabe o Pandas também não tem problema, você vai aprender direto no Desk. Mas eu quero mostrar a diferença das duas coisas, né? Então no Pandas, pessoal, como é que a gente faz? Eu dou um df, pd.readcsv, estou passando o nome no meu arquivo e estou dando um encode porque esses dados aqui não tem a codificação TF8, certo? Então eu coloquei um unicode.escape só para facilitar a leitura aqui. Beleza, li meu dataset, coloquei uma tag aqui %, type, porque eu quero calcular o tempo de leitura desse meu dataset. Esse é um dataset relativamente grande, né? Tem uns 800 MB, você vai conseguir rodar na tua máquina aí. E eu vou dar um head para mostrar minhas 3 primeiras linhas, né? Aqui eu posto a quantidade de linhas que eu quero executar, né? Por default é 5, eu coloquei 3 aqui, beleza. Só para você entender, ó, tem o número do voo, a companhia aérea, o código, o tipo de linha, pode ser internacional, nacional, a partida prevista, a partida real, o voo estava previsto para tal hora, ele saiu essa hora, a chegada real, situação do voo, se foi cancelado, se foi atrasado, aeroporto, estado de origem, enfim, tem outras informações aqui bem legais que você pode estar explorando. O meu objetivo aqui é só mostrar como você faria usando o Pandas, beleza. O tal, eu consigo mostrar o final do meu dataset, né? Da mesma forma que eu consigo read as 3 primeiras linhas, eu consigo mostrar o final. Você percebe aqui que a gente tem bastante dados, né? Aqui o índice vai até, ó, 2.542.519 linhas, né? É um dataset relativamente grande, né? Talvez se você não tiver tanta memória, você não vai conseguir ler ele aí, beleza? E aí, normalmente a gente dá um df-info, ou seja, eu quero ver informações desse dataset, quais são as colunas, como são distribuídas as colunas, quanto de memória utiliza, essas coisas do tipo. E a gente também dá um describe para mostrar aquelas estatísticas básicas, né? Para as variáveis numéricas. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, o describe, ele calcula as estatísticas básicas para todas as variáveis que estão float nesse dataset. No caso aqui não está fazendo muito sentido, porque as variáveis são latitude, longitude, da origem e destino, beleza? Se você quiser botar todas as variáveis aqui, tanto para as variáveis numéricas como para as variáveis categóricas, tu pode botar esse include aqui, ó, e pode estar passando all aqui, que ele vai funcionar da mesma forma. Na verdade, o all ele é um string, né? Se você colocar all como string, aí você consegue mostrar todas as variáveis. Normalmente a gente faz esse mecanismo aqui para mostrar a estrutura, né? Tipo, agora tem quantos voos únicos, tem 600 e poucos voos, companhia aérea, tem 56 companhias. Qual a companhia que tem mais? É Gol, tá no top, enfim. Tem outras informações estatísticas que a gente faz. Beleza, Nix. Agora com o Desk, vamos lá. Como é que a gente faz isso com o Desk? Ao invés de tu dar import pandas como PD, tu vai botar import desk.dataframe.dd. Beleza. Nix, como é que eu faço uma leitura dos dados? Da mesma forma do pandas. Você vai usar do jeito que você usa pd.readcsv, você vai dar dd do Desk. Eu vou colocar isso dentro da variável dd dataframe. Então, ddf seria desk dataframe. E o df seria só o dataframe do Pandas. Vou fazer a leitura aqui, ó. Perceba, a gente já fez a leitura do dataset completo, né? Pra gente, é como se já tivesse lido o dataset completo, mas isso não está ocorrendo, né? O Desk,
ele faz aquela camada de interface para constar os dados. Enquanto que no Pandas aqui a gente gastou 7 segundos para fazer a leitura do dataset, o Desk aqui já fez aqui em milissegundos, né? Se isso fosse um dataset bem maior, essa diferença poderia ser muito maior, né? Eu escolhi esse dataset para ser mais didático, mas se você pegar um dataset de 20, 30, 40 GB e fazer essa comparação, você vai perceber que o Desk é bem mais rápido. Ah, Nixon, beleza. Aí eu quero mostrar esse data frame. Como é que eu faço? Ó, se eu chamar esse data frame aqui do Desk, você vai perceber que ele cria essa estrutura, né? Ó, tem 11 partições, esse meu dado, existe essas colunas aqui, e ele dá essa estrutura como object, né? Ele meio que deixa isso tudo em blocos para facilitar a consulta, né? Eu não estou colocando esse dado em memória, mas ele deixa de uma forma que eu consigo puxar esse dado facilmente para a memória, né? Através de indexação e outras estruturas de dados por baixo. Ah, Nix, eu quero ver as 3 primeiras linhas, como é que eu faço? Mesma coisa, ddf.head.3. Já estou vendo as 3 primeiras linhas. Opa! Ah, Nix, eu quero ver as 3 últimas linhas. Mesma coisa, ddf.tal. Você percebe que é a mesma cor do Pandas até aqui, né? Beleza, Nix, agora eu quero ver o seguinte, eu quero ver as informações, né? O jeito que eu fiz com o Pandas lá. Tu pode dar um dd.info. Aqui eu estou passando o memory use para ele dar essa quantidade de memória que está sendo usada, certo? Para ele dar essa quantidade de memória que está sendo usada para carregar todo o data frame, ele vai colocar isso em memória. Então isso pode demorar um pouco de tempo. Ó. Ele já colocou aqui, ó, 400 e poucos megas, mas ele não dá as informações porque ele não está carregando tudo isso na memória, beleza? Ah, Nick, se o describe funciona, se eu der um df dentro do describe, você percebe que não funciona aqui, porque de certa forma eu não estou carregando isso em memória. Então, Nixon, eu quero que esse describe funcione. Eu posso dar um compute aqui, depois desse comando, e o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já consigo colocar a descrição dos meus dados também em memória usando o Desk, beleza? Se você não tem memória, não recomendo tu fazer isso aqui, que esse dataset pode estourar a tua memória, mas eu quero que você entenda que você, utilizando o Desk, você tem esse controle de colocar o que você quer na memória ou não colocar. No Pandas, você é obrigado a colocar tudo em memória e isso acaba sendo um problema aí para você, né? O Desk ele já lhe dá esse gerenciamento. Beleza, vamos fazer uma analisada aqui. Eu queria saber, Nix, no Pandas, qual a companhia que fez mais voos. Então eu vou pegar o meu data frame, que é o DF, passar aqui a companhia a área. Isso aqui seria uma series, né? Dentro da estrutura do Pandas, ou seja, uma coluna. E eu posso dar um value countings. O que é que isso vai fazer? Ele vai contar o número de registro para cada tipo de companhia, né? Gol, enfim. Então aqui digamos que Gol tem mais registros de voos, né? Seja cancelado, realizado, coisa do tipo, beleza? Então o azul seria o segundo, o Latam seria o terceiro. Ah, Nix, beleza. E no Desk, como a gente faz isso? Da mesma forma, pessoal. A gente dá um dd companhia área, values count, só que eu tenho que botar isso em memória. Então eu dou um compute. Coloquei aqui só para vocês verem. Você percebe que quando eu vou fazer aqui no Desk, ele demora mais um pouco em relação ao Pandas. Mas por quê? Porque ele está colocando isso em memória. E essa questão de sair, de colocar em memória, tirar de memória, isso tem um certo custo também, né? Você tem que avaliar. Se você tem memória disponível, claro que a memória RAM é muito mais rápida que o disco. Mas se você não tem, isso aqui é uma solução fantástica que ele fornece para você estar controlando, gerenciando bem tua memória aí, beleza? Ó, mesma coisa aqui, né, pessoal? A gente tem Gol, Azul, TAM, é a mesma cor do Pandas anteriormente. Beleza, Nisso. Qual aeroporto recebeu mais voo? É só um exemplo aqui, da mesma forma, né? No caso do Guarulhos recebeu mais voo, o presidente no cheque. Aqui eu mostrei o mesmo exemplo, né? Agora pegando o aeroporto, eu posso pegar um data frame e dar um value count, posso dar o Desk value count. Qual a diferença dos dois? Tenho que dar um compute ali para me colocar meu dado em memória. Tranquilo, né? Agora vamos fazer umas coisas mais complexas aqui, né? Uma consulta mais complexa. Eu queria analisar todas as minhas colunas aqui usando o Pandas. Eu posso dar um df.columns. Ele já me dá uma lista de colunas aqui. Eu queria saber o seguinte. Mostre a companhia, né? Ou seja, Azul, Gol e a cidade destino, certo? A companhia, a cidade destino. Ordenado pela quantidade de voos cancelados. Ou seja, eu quero a companhia e a cidade destino que teve mais voo cancelado em relação a que tem menos voo, né? Ou seja, eu vou fazer uma ordenação aí no dado. Aí, beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu estou criando um filter que eu chamo voos cancelados, situação voo igual a cancelado. Se você não entende o que é que eu estou fazendo aqui, eu vou executar aqui só para você separar. Ó, o que é que esses voos cancelados têm? Ele já me dá um true ou false. Toda vez que a coluna situação voo for cancelado, ele vai colocar true. Se eu passo isso no meu data frame aqui do Pandas, ou seja, eu vou executar isso aqui, ele já vai me dar todos os registros de voos cancelados. Ó, só os cancelados aqui, ó. Tranquilo, né? Vou deletar aqui, só para vocês entenderem. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um agrupamento entre a companhia aérea, que eu quero saber azul, a cidade destino, que é uma das minhas colunas aqui, beleza?
e vou agrupar os voos, dar um count. Eu vou contar a quantidade de voos que foi cancelados, porque eu já estou filtrando aqui os cancelados aqui, ó, para cada companhia aérea e cidade destino. Beleza. Quando eu dou um count, eu vou ordenar usando o sort values pela quantidade de voos e vou dar uma send false, ou seja, do maior para o menor. Se a send for true, é do menor para o maior. Então eu faço um agrupamento usando pandas, né? E a gente basicamente faz dessa forma. Vou executar aqui para você, só para a gente ver, ó. Beleza. A cidade destino e a companhia que teve mais voo cancelado foi a Azul e com destino a Campinas. A segunda foi a Gol com destino a Rio de Janeiro. Então eu tenho aqui, ó. Então, resumindo, não pegue voos utilizando o Azul para Campinas. Esse aqui é só um exemplo, uma brincadeira, mas de certa forma isso é o que o dataset está me dizendo aqui, né? Tem uma quantidade de voos muito elevado, né? A Nixo tem quantos voos? 21 mil voos, 203 voos foram cancelados da Azul para Campinas. Foram exatamente isso que você está vendo. E eu posso ver também quantos voos tem, né? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ó. Eu gosto de criar esse filter aqui, Companhia Azul, Cidade Destino, Campinas, e eu estou passando esse filtro no data frame para verificar a quantidade de voos disponível. Houve basicamente 143.908 voos para Campinas, da Azul, e 21 mil foi cancelado, né? Beleza. É só para vocês entenderem aqui. Beleza, Nixon. Agora me ensine aí a fazer isso usando o Desk. É a mesma coisa? É mais difícil? Então, cara, se você vai usar o Desk, você pode dar um dd.colunas. Executa aí. Opa, mesma coisa do Pandas. Agora vamos lá. No Desk, você consegue fazer essa filtragem da mesma forma que você está fazendo com o Pandas, né? Eu posso dar um dd aqui e passar a situação voo. Da mesma forma aqui, ó. Só que você vai perceber que ele não dá o true ou false, porque eu não estou computando isso no disco, beleza? Mas ele consegue fazer isso para vocês. Eu estou passando voos cancelados. Então, estou pegando todos os voos cancelados do meu desk e estou passando aqui. Quando eu dou um DD voos cancelados, eu já estou filtrando os voos cancelados. Aí eu estou agrupando da mesma forma, né? Companhia aérea, cidade, destino. Estou dando uma GG counts. Aí aqui tem um pulo do gato, ó. No Desk, pessoal, como os dados não estão todos em memória, é muito difícil você ordenar, né? Porque como os algoritmos de ordenação faz? A gente coloca os dados em memória e fica meio que manipulando esses dados, movimentando para ordenar meu dado. No Desk eu não tenho tudo em memória, eu tenho tudo separado em bloco. Então é muito difícil fazer uma ordenação. Aí para me fazer uma ordenação eu teria que colocar os dados em memória. Então só para você entender, digamos que eu quero agregar o dado, vou tirar isso aqui, ó. Usando o Desk, ele já vai me dar a agregação aqui. Para me colocar em memória, eu dou um computer. Eu vou tirar o computer, vou fazer logo a forma errada, eu vou dar um sort values, você vai mostrar que ele diz o seguinte, ó. O Desk Data Frame, né, o atributo Data Frame, ele não tem um sort values. De certa forma, o Desk não tem o atributo sort value para você ordenar, né? Eu vou dizer como é que você vai fazer para ordenar. Você vai ter que colocar ele em memória. Coloquei aqui usando o computer em memória. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai agrupar meus dados. Depois que tiver agrupado tudo certinho, ele vai colocar em memória. Você percebe que eu tenho aqui, ó, todos os agrupamentos da mesma forma do Panda, só que ele não está ordenado, né? Aí agora que ele está em memória, aí eu ordeno os dados. Então eu posso dar o sort. Quando eu dou um compute, ele basicamente transforma isso num Pandas, né? Num Pandas Data Frame. Aí eu consigo ordenar esse Pandas Data Frame e ter o mesmo resultado que eu tenho anteriormente, ó. Azul, Campinas, 21.203. Então, beleza, né? Só para você entender essa questão da ordenação, no Panda, se eu pegar um data frame geral, eu posso dar um df.sortValues. Eu quero ordenar meu dataset pelo nome, pela companhia aérea, ou seja, a companhia Airlines, vai ser só Airline, depois vai vir do A até o Z, né? A gente consegue isso. No Desk, a gente tem duas formas de ordenar o dado. A primeira é se eu setar esse dado como índice, ou seja, aquele índice que eu vou buscar. Então, eu posso dar um ddf.setIndex. Aí eu já estou ordenando o meu dado do maior para o menor, né? Eu setando ele como índice, basicamente eu já faço essa ordenação. Ou então eu tenho que, no caso, ó, a Airline Argentina, beleza? Ele ordena para mim. Ou então eu tenho que fazer aquela forma, eu tenho que dar um computer e tenho que ordenar os dados, né? Pela companhia aérea. Vou fazer aqui dessa forma também para vocês. Nixon, qual é a vantagem e desvantagem de cada um? Eu achei essa aqui mais fácil. Cara, você tem que ver se você vai ter... Esses dados vai caber na tua memória. Se esses dados couber na tua memória, de certa forma, se você tiver capacidade para armazenar esses dados, aí tu pode botar todo em memória e ordenar. Mas a ideia de você usar o Desk é quando o dado não cabe na memória. Então, normalmente, às vezes, você está fazendo isso aqui em um setIndex. E para você setar o índice, o ruim do Desk também é que você não consegue botar multi-índice. Ele não suporta vários índices ainda, né? Pode ser que em outras versões ele suporte.
Então, pessoal, essa aqui é uma aula que eu quis mostrar como você pode estar brincando com o Desk. Você pode estar fazendo agrupamento, análise de dados, pegando um dataset grande aí do teu notebook ou do Kaggle aí, um dataset usando no teu notebook. Enfim, você vai conseguir manipular dados, fazer agrupamento, análise de dados, tudo que você consegue fazer assim no Pandas no mais básico, você consegue fazer aqui no Desk, calcular a média de um dado, estatístico, coisa do tipo. Ah, Nixon, eu assim, você não me convenceu. Eu acho que esse Desk aí eu achei legal, mas eu achei muito complicado. Cara, se você for trabalhar com um dataset muito grande, como eu já fiz, trabalhei aqui no meu doutorado, você vai perceber que é muito difícil você manipular isso, fazer isso por baixo. Antigamente eu pegava um dataset de 20 GB, de 30 GB, quebrava um arquivo de 5, lia esse arquivo de 5 na minha memória e ficava processando de 5 em 5 GB, fazendo eu mesmo o controle de disco. Eu salvava arquivo 1, aí 5 primeiros GB, arquivo 2, arquivo 3, aí eu ia processando tudinho, lendo, salvando no disco, lendo, salvando no disco. Meu amigo, demorava muito tempo. E uma hora ou outra você pode errar esse processo aí, né? Você pode salvar um arquivo um em cima do outro, perder um dado, acontecer qualquer coisa desse tipo, beleza? Então ele vai facilitar dessa forma. Outra vantagem que eu não mostrei aqui, pessoal, seria a parte dos core, né? Se você for analisar aqui, quando eu estou fazendo um processamento aqui no Desk, né? Dando um compute, o Jupyter Notebook ele está usando só um core da tua máquina, certo? No caso, o Desk aqui, ele usa todos os cores disponíveis, né? Se você usar o Desk Array ou o Data Frame, ele vai estar utilizando todos os cores aí para você, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, um vídeo bem básico, os primeiros passos com o Desk. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui em gostei, se inscreve no canal para não estar perdendo esse conteúdo, né? Por hoje eu fico aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu!